Bom dia! Hoje nós vamos tratar a respeito da estética. Faremos uma introdução conceitual. Para quem não sabe, a filosofia também trabalha as questões ligadas à beleza, ao feio, ao organizado, ao desorganizado. Na verdade, a estética nasce como uma prática humana, mas as suas primeiras elaborações conceituais são dentro da filosofia. A palavra estética, ela foi introduzida no vocabulário filosófico em 1750 pelo alemão Alexander Baumgarten. O que era que ele queria significar com esta palavra? Estética significava um tipo de conhecimento. Então era o quê? A cognição por meio dos sentidos. Era o quê? Sinônimo de conhecimento sensível. É importante que nós vejamos que a estética tem exigências próprias em termos de verdade. Ou seja, a verdade da ciência não é necessariamente a verdade da estética. Assim como nós já vimos que a verdade da filosofia, a verdade do mito, a verdade da religião, elas não são necessariamente a mesma verdade, a verdade da estética também tem suas propriedades. E durante o nosso estudo desta disciplina, nós iremos tentar ganhar condições de averiguar o que é próprio da estética. Existem leituras que só estetas conseguem fazer. Bom, a beleza apreciada pela estética é sinônimo de perfeição, à medida em que é observável como fenômeno do que a gente chama gosto. O que é belo é o que é perfeito, mas o que é perfeito? É aquilo que bate com o meu gosto. Kant também tem umas considerações a respeito da estética. Na verdade, ele tem obras chamadas Juízo do Gosto, Juízos Estéticos. A palavra estética vai designar, na filosofia dele, os julgamentos da beleza na arte e na natureza. Portanto, em Kant, a beleza é uma coisa que está presente tanto nas obras de arte quanto na natureza. E os apreciadores desta beleza presentes nessas duas dimensões são os estetas. No século XX, a gente vai ter o objeto da estética modificado. Não será mais tido como sendo a produção voluntária do belo. Nós temos já bem recentemente este conceito ampliado. E aí a estética terá a ver com julgamentos, avaliações, qualidades de um objeto e atitudes do sujeito para considerar esse objeto. Então percebamos que aqui entra muita coisa. A estética vai ter uma gama enorme de campos nos quais ela atuará. Então terá a ver, por exemplo, com a questão da atitude do sujeito que considera o objeto, a capacidade de julgar o objeto, e por aí vai. E além de que a experiência que esse objeto também causa em nós. Daí é que entra a questão do gosto, porque a estética tem sim uma preocupação com aquilo que o objeto estético causa no apreciador. Por isso que não é possível se averiguar, se dizer, se comprovar, provar por A mais B, que uma determinada coisa é feia ou é bela. Porque a questão do gosto, ela entra no campo da estética. Não tem como. E como saber que o gosto está presente? Quando alguém é mais tocado ou não por certas obras de arte ou por certas belezas presentes na natureza. Qual é o conceito atual de estética?
O conceito atual diz o seguinte: estética é um ramo da filosofia que estuda racionalmente os valores propostos pela obra de arte. Além disso, estuda também os sentimentos que esta obra suscita nos seres humanos. Muito bem. Indo direto e sem demora para a questão do gosto, nós iremos averiguar a presença do belo e do feio. E aí eu já antecipei um pouco a resposta da pergunta que vou fazer agora. O belo e o feio é uma questão de gosto? Eu já disse que era. Mas será que nós entendemos direitinho quando se diz que é uma questão de gosto? Vamos ver algumas considerações para que as coisas fiquem bem mais claras. De Platão até os filósofos clássicos, nós vamos ter uma tentativa de fundamentar a objetividade da arte e da beleza. O que é isso? Isso quer dizer o seguinte: desde os mais antigos estudos, e aqui nós estamos no tempo de Platão, tem se tentado mostrar que a arte é objetiva. Portanto, se uma coisa é bela e uma pessoa não vê que ela é bela, o problema está nesta pessoa, já que a beleza está no objeto. Pois bem, para Platão, a beleza é então a única ideia que aparece de maneira resplandecente no mundo. No classicismo, se vai fazer uma arte de imitação, e o valor da arte será tanto maior quanto mais próximo do objeto esta arte estiver. Então, chegar-se-á, inclusive ao ponto de se deduzir regras para o fazer artístico. É o tipo da situação que você vai ter um corpo humano desenhado e aí você vai ver que as dimensões da cabeça precisam ter um determinado tamanho, não podem, por exemplo, suplantar o tamanho do corpo e por aí vai. Quando você vai ver desenhos figurativos de charges, por exemplo, alguém pode fazer uma cabeça super grande e um corpo muitíssimamente menor do que a cabeça. E aquilo pode ser uma obra de arte. Para um filósofo clássico, ou seja, uma pessoa do tempo do classicismo, aquilo nunca será obra de arte, porque peca contra um dos principais mandamentos da arte, que é a simetria. Pois bem, é o objeto que passa a ter qualidades que o tornam mais ou menos agradável. Quem diz isso? Os clássicos ou classicistas. Ou seja, a beleza está no objeto. A obra será mais bela quanto mais ela conseguir imitar o objeto. Nos séculos 17 e 18 nós teremos os filósofos empiristas, principalmente Locke e Hume, relativizando a beleza. Então, a beleza não será mais uma qualidade das coisas. Não é a coisa que eu pinto no meu quadro que é bela. O que é belo é o sentimento que essa coisa, ou que esta obra, seja a pintura, seja a música, seja a escultura, o sentimento que essa obra vai gerar na mente de quem contempla. O objeto, ele pouco nos dirá se ele não despertar sentimentos nenhum na mente de quem aprecia a obra. Portanto, o valor da obra estará na capacidade dela suscitar sentimentos no apreciador. Percebo que no classicismo, se o apreciador não tem seus sentimentos suscitados, a culpa é dele, que não é capaz de ver beleza onde tem. Percebo como muitos de nós, às vezes, agem de maneira classicista. Mas com estes caras, o Hume, por exemplo, e o Locke, não. Se você não sente nada em relação a uma determinada obra de arte, o problema não é seu. O problema é do objeto que não é capaz de suscitar em você
estes sentimentos. Bom, ainda aprofundando um pouquinho dentro da linha do Kant, nós diremos o seguinte: o conceito de belo nele vai ser aquilo que agrada universalmente. Quer dizer, belo é aquilo que todo mundo acha belo. Claro que isso aqui é uma coisa que será muito questionada. Mas não é o objeto que é belo. Por exemplo, uma bola. Alguém vai achar uma bola bela aqui, aí em todo lugar todo mundo terá que achar, senão ela não será bela. Não, não é este o sentido de agradar universalmente. Mas é o sentido de o que suscita um determinado sentimento. Por exemplo, até onde eu consigo pensar, ninguém vai se ufanar, ninguém vai sentir prazer com um gol que é feito contra seu time. Então, isso é em todo lugar. Então, aí a gente teria uma aproximação de um sentimento que em todo lugar é a mesma coisa. Certo. Hegel vai introduzir o conceito de história dentro da questão da estética, e isso vai nos trazer a seguinte contribuição. Com Hegel, a beleza passará a mudar de face e de aspectos através dos tempos. Então é exatamente essa a ideia de beleza que hoje nós temos. Ela é, portanto, uma ideia hegeliana. O belo será belo dependendo de quando e para quem. O belo de um determinado grupo não é necessariamente o belo de outro grupo. O belo de um determinado tempo não é necessariamente o belo de outro tempo posterior ou anterior. Muito bem. Passando da filosofia de Hegel, digamos o seguinte em relação a como trabalhamos a questão da beleza hoje. Tivemos uma perspectiva fenomenológica que trabalhou essa beleza, e aqui, o que seria o belo para a fenomenologia? O belo é uma qualidade de certos objetos. Perceberam? A beleza não está na pessoa que sente, está no objeto. De novo, essa velha questão. Onde está a beleza? Em quem é capaz de sentir ou no objeto que é capaz de fazer a pessoa sentir? E aqui com os fenomenólogos ou fenomenologistas, a gente vai ter de novo a ideia de que o belo é uma qualidade de certos objetos singulares que nos são dados à percepção. O objeto é belo porque ele realiza a sua finalidade. A qualidade do feio está implícita na problemática do belo. Portanto, estudar o feio é também estar estudando o belo e vice-versa. Há dois modos de se contemplar a questão da feiura. Um é a representação do assunto feio e outro é a forma de representação feia. Uma coisa é eu falar do feio, mas ainda apreciando o bonito. Outra coisa é eu apreciar o próprio feio. No primeiro caso, então, feio é uma coisa banida do território artístico. O que é feio não é artístico. Ficou feio, ficou mal feito, não é arte. Fora com ele. Então, tudo aquilo que é feio, quando é representado dentro de uma perspectiva onde o que conta é o belo, não é tido como artístico. Vejam como muitas vezes nós utilizamos esse critério para definir a artisticidade de uma obra. A arte, principalmente a partir do século XIX, ela vai romper com a ideia de ser cópia do real. Não esqueçam que a questão da representação feia, tida como uma coisa não artística, ela tem como pano de fundo a ideia de que a arte é copiar o real. Mas no século XIX, a partir dele, a arte vai romper com isso, não vai ser mais a cópia do real. E é aí que entra essa questão que a gente falava ainda há pouco da arte representada em moldes tais como a das charges e caricaturas. E aí nós teremos uma função nova da arte. Qual será essa função? Revelar as possibilidades do real. Não é mais dizer o que a coisa é, mas é o que ela poderia ser. Então,
o compromisso de representar o real perfeitamente, ele desaparece. Pois bem, no segundo caso, aí nós teremos o problema do belo e do feio deslocado do assunto para o modo de representar, e aqui só haverá obras feias na medida em que forem mal feitas e não corresponderem plenamente à sua proposta.